E aí pessoal, eu sou o Guga e nessa história, um nabo fica gigante. O que será que vai acontecer? Vem agora para ver a história do nabo. Era uma vez dois irmãos soldados que viviam em suas batalhas sempre servindo o rei. Só que depois de um tempo, as guerras acabaram e um irmão ficou muito rico, porém o outro irmão ficou muito pobre. Então eles conversaram lá e um falou: poxa, eu estou muito rico, consegui fazer uma fortuna com as minhas batalhas. E o outro falou: poxa, eu não, eu acabei gastando tudo, fiquei pobre, acabei ajudando muitas pessoas. Já sei, acho que a única coisa que eu tenho para fazer é largar essa roupa de soldado e eu vou ser um jardineiro. Vou plantar algumas coisas para ajudar as pessoas que têm menos. E o irmão rico falou: é ruim, eu não, vou pegar meu dinheiro, vou construir minhas coisas e não quero saber de ninguém não. Então os dois se separaram. O rico foi ficar para lá, enquanto o pobre foi juntar o dinheirinho que sobrou para ele e fez uma plantação de nabos. Quando começaram a nascer os nabos, então o soldado chegou lá, olhou perto e viu que um dos nabos era gigante, mas muito grande mesmo. Ele falou: que isso? Olha só como cresceu esse nabo, o que eu vou fazer com ele? Então ele passou os dias pensando o que queria fazer. Ele pensou assim: bem, se eu for vender, eu vou conseguir um preço mais ou menos, porque por ele ser grande, não vai ser muita coisa. Mas porém, se eu for comer, eu vou comer um pedaço, vai acabar estragando, porque eu não vou conseguir comer tudo isso. Então ele teve uma ideia maravilhosa: já sei, eu vou dar para o rei. Que melhor dar para o meu rei um presente desse? Um nabo desse tamanho não cresce toda hora, então acho que o rei vai gostar do presente. Então ele pensou: como eu vou carregar isso? Já sei, pegou a carroça dele, colocou o nabo em cima da carroça, que o nabo preencheu a carroça quase toda, o cavalo quase não aguentava. E ele tocou para ir para o palácio e entregar esse nabo para o rei. Chegando no palácio, quando ele mostrou para o rei, colocou lá perto, o rei disse: nossa, o que é isso? Isso não acontece toda vez. Você é uma pessoa muito sortuda. Você é um cara incrível. Como você fez isso? E aí o soldado disse: não, majestade, eu sou só um soldado que não tem muito dinheiro, acabou que eu não tenho mais nada para viver. Trouxe esse nabo e vou dá-lo de presente para mostrar a sua grandeza. Este nabo é referente à sua grandeza, majestade. Então o rei falou: que incrível, já que você vai me dar este nabo, eu nunca vi uma coisa assim, já sei o que eu vou fazer. Vou te dar riquezas e você vai ficar mais rico que todo mundo. Ele: quê? Até mais rico que meu irmão? Que é rico já? Sim, você vai ficar muito rico por ter trago uma coisa tão interessante, tão incrível para mim. Então o rei deu muito dinheiro para ele, ele começou a construir as coisas dele. O soldado, que antes era pobre, agora construiu um campo e uma casa imensa, digna de uma pessoa muito rica. Ele ficou muito feliz. Só que o irmão, depois de um tempo, soube que o irmão dele, então pobre, tinha ficado rico. Tinha ficado muito rico, mais do que ele, e foi lá visitar o irmão. Falou: o que aconteceu, irmão? Então o irmão falou: então, irmão, eu fiz uma plantação aqui, apareceu um nabo tão grande que eu levei para o rei. O rei ficou tão feliz que me deu todo esse dinheiro, agora tem essa casa linda aí. Então apareceu um sentimento no irmão que era rico: inveja. Ele ficou com tanta inveja, ele queria tanto ter mais que o irmão dele, que agora tinha mais que ele ele falou: já sei, eu vou pegar quase todo o meu dinheiro e vou dar de presente para o rei. Se com um nabinho ele ganhou isso, como eu vou dar muito dinheiro e joias, o rei vai me dar 10 vezes mais e eu vou ser mais rico que meu irmão de novo. Isso que vai acontecer. Então o irmão pegou todo o seu dinheiro, encheu carroças e carroças e foi levar para o rei. Andaram até que chegaram lá para o rei. O rei disse: o que traz você à minha presença? Ele: rei, quero te presentear com muito ouro, muitas joias, muitas coisas caríssimas que eu tenho. O rei olhou e falou: nossa, eu nunca recebi um presente destes. Deixa eu ver, o que eu posso te dar que pode ser melhor do que tudo que eu tenho? Já sei! Vou lhe dar um nabo gigante que eu tenho, é a coisa mais valiosa que tenho. Então o rei deu um nabo gigante para o irmão dele,
que teve que carregar na carroça voltando para casa. Chegando em casa, o irmão ficou com tanta raiva que teve que pegar aquele nabo que ele não sabia nem o que fazer. Ficou com tanta raiva que ele falou: já sei, eu estou com tanta raiva, eu estou com tanta inveja do meu irmão, que eu vou contratar uns bandidos para dar cabo dele. E contratou uns bandidos lá e falou: ó, bandidos, vocês levam ele lá para uma arapuca na floresta e deem conta dele, que aí quando ele não estiver mais aqui, eu pego as coisas deles. Os bandidos eram muito malvados e fizeram um trato com ele que ele tinha que pagar uma quantia muito grande. Então o irmão falou: não, quando eu tiver o dinheiro do rei mesmo, eu vou pagar. Então os bandidos no outro dia fizeram uma arapuca pro irmão na floresta. E o irmão, né, ruim, invejoso, chamou o irmão e falou: vamos lá na floresta, irmão, quero te mostrar um tesouro que eu achei que podemos dividir. O irmão bonzinho então falou: vamos, né, irmão, não tenho por que não aceitar esse convite. E os dois foram caminhando para a floresta. Chegando na floresta, quando o irmão bonzinho estava passando lá, o invejoso saiu de perto e deu sinal para os bandidos. Os bandidos então pularam em cima dele e começaram a segurar ele, até que o amarraram dentro de um saco, numa corda, pendurado numa árvore, para que ali seus dias acabassem. Os bandidos: é isso aí, agora sim, é isso aí. E o outro irmão invejoso disse: ah, agora eu consegui, agora sim, agora eu consegui. Então os bandidos vieram e falaram: cadê o nosso dinheiro? Aí ele: não, pera aí, eu ainda não tenho, eu vou ter um outro dia, pera aí, não me cobrem agora. Os bandidos ficaram tão furiosos com ele, porque ele não pagou o que eu devia, que os bandidos deram cabo dele e acabaram com ele e foram embora. E o outro irmão ficou preso lá, pensando: o que eu estou fazendo aqui? E preso lá e de cabeça para baixo dentro de um saco, pensando: o que eu faço aqui? Quando os bandidos voltavam para dar cabo do outro irmão, eles ouviram um barulho de um cavalo. Então se assustaram e os bandidos foram embora. E o soldado ficou preocupado: e agora eu estou preso aqui de cabeça para baixo, o que vai acontecer comigo? Quando também ouviu o barulho de um cavalo se aproximando. Era um cavaleiro. O cavaleiro passava por lá. Esse cavaleiro, ele se achava o melhor cavaleiro, ele se achava o mais imponente, o melhor cavaleiro e o mais sábio. E ele foi passando, de repente ele viu aquele saco pendurado e o soldado lá de dentro disse: ei, tem alguém aí fora? Pode conversar comigo? Então o cavaleiro disse: eu sou um cavaleiro que derrotei muitas tropas, sou um cavaleiro incrível e muito inteligente. Então o soldado lá de dentro disse: é, meu amigo, você não sabe o que eu estou fazendo aqui dentro. E o cavaleiro disse: o que faz aí dentro deste saco? Bem, eu estou aqui dentro admirando as riquezas e as melhores maravilhas, porque quando eu estou aqui, estou de um jeito que estou tão inteligente. Cada hora que passa, eu consigo aprender mais sobre a vida, sobre o universo e sei tudo sobre o céu. O cavaleiro então começou a ter inveja do soldado que dizia lá dentro essas coisas maravilhosas. Falou: ah, você está aprendendo muito mesmo? Você está sabendo de tudo? E o soldado disse: aqui dentro eu fico de boa, fico aprendendo muito, a cada minuto eu aprendo mais. Então o cavaleiro também começou a ter inveja daquele soldado que estava aprendendo tanto enquanto ele estava cavalgando. Ele já tinha muita fama, mas ele não era tão sábio. Então ele disse: então, ô soldado, eu quero ficar aí no seu lugar. Então o soldado disse: não, que é isso? Pode me deixar aqui, pode seguir seu caminho, eu vou ficar aqui aprendendo. E o cavaleiro: não, eu quero o seu lugar, que eu quero esse conhecimento todo. E o soldado disse: não, eu não quero não, fingindo, né? Eu não quero não, pode ir embora, eu estou aqui tranquilo aprendendo. O cavaleiro ficou tão bravo que: não, eu quero sim. Soltou ele e falou: me coloca aí, amarra meu pé, que eu quero aprender lá. Então o soldado falou: tá bom, então eu saio para deixar você aprender essas coisas maravilhosas. Você vai pensar muito sobre as suas atitudes. Ele: opa, que bom, é isso que eu quero. Então o soldado amarrou os pés do cavaleiro e prendeu ele lá em cima, pegou o cavalo dele e foi embora. E o soldado ficou lá preso. Então ele pegou o cavalo dele, foi embora, foi para casa e foi pegar o seu dinheiro e ser feliz novamente, sem nenhuma inveja. Moral da história: quem é invejoso, quem faz inveja das outras pessoas, acaba não tendo um final bom.
E aí, gostaram da história? Vocês gostaram da história que eu estou trazendo? Tem muitas histórias ainda que estão para acontecer, muitas histórias boas, contos de Grimm, e eu vou começar a falar também sobre outros contos curiosos. Muito obrigado, valeu demais, até mais!